Em 2015, o Liverpool era um time perdido ali nas suas mazelas. O Liverpool precisava se reconstruir, vinha de ser recém-comprado pela FSG e precisava de apontar um novo técnico. Sim, Klopp foi apontado e aí o clube tomou os seus rumos de glórias que todo mundo conhece. Mas um outro responsável por tudo isso que aconteceu estava ali na memória de muita gente, visto que ele foi embora. Mas sabe o que aconteceu? A possível maior contratação da próxima janela chegou. Está de volta. Vem comigo que hoje a gente vai falar disso. Ele voltou, nosso menino de ouro. Fala, caminhante, tudo bem com você? Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Estamos aqui para falar um pré-jogo. Não, nada de pré-jogo, nada de pós-jogo, nada de live. Hoje nós vamos dar notícias ótimas e maravilhosas para você do mundo do Liverpool. Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui. Já vou te pedir de cara aqui, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque é muito importante. E agora a gente entra numa notícia sensacional para dizer para vocês. Olha lá, o Liverpool sabe, todo mundo sabe que o Klopp tá indo embora, né? O Klopp tá indo embora, muitos títulos, quase 10 anos, quase 9 anos, né? Iria completar agora em outubro e tal. E a FSG sabe que o Klopp é insubstituível. Então essa transição do Klopp para o próximo técnico seria muito difícil de ser feita, independente do que a gente tomasse de atitudes. Mas sabendo que isso ia ser muito difícil de ser feito, o que a gente pode fazer de melhor? Tomar as atitudes mais corretas e mais, como é que eu posso dizer, com mínima chance de erro. E para você ter a mínima chance de erro, o que você precisa fazer? Você precisa recorrer a velhos conhecidos, aqueles que já trabalharam com você e já acertaram uma vez, e foi isso que a FSG fez. Nada mais, nada menos, meus amigos, que Michael Edwards está de volta. Sim, confirmado, batido o martelo, postado, todas as fontes oficiais possíveis. O nosso menino de ouro está de volta, aquele que fez várias situações maravilhosas pra gente, entre contratações, entre vendas, aquelas coisas todas. Michael Edwards, que foi o responsável por apontar o Klopp como novo técnico para substituir ali o Brendan Rodgers numa ação que foi rápida, visto que o Klopp estava sendo entrevistado por vários outros times, inclusive o Manchester United foi um dos que entrevistou o Jürgen Klopp, e o Edwards foi lá, fez todo o meio de campo, trouxe o técnico alemão para substituir o Brendan Rodgers e iniciar aquela que foi a era recente mais vitoriosa do Liverpool. Mas não só isso, Edwards também é responsável por diversas contratações sensacionais e vendas também sensacionais. Você está vendo aqui já nessa arte todas as contratações e vendas e etc. do Michael Edwards. Eu vou ler aqui algumas para você, só para você ter noção, e eu acho que você vai entender do que eu tô falando, da importância. Alisson Becker, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, numa daquelas que para mim é uma das maiores contratações da história da Premier League, visto o custo-benefício. Fabinho, Sadio Mané, Mohamed Salah, isso são só os mais importantes. Tem muitos outros aí. Vocês viram que eu falei quase que todo o time titular que foi campeão naquela era de ouro ali, Premier League, Champions League, UEFA, Mundial de Clubes. É basicamente isso a importância do Edwards pro nosso time. Ele, cara, ele foi um dos que mais fez essa costura e tal. Por quê? Porque ele simplesmente não é aquele cara que simplesmente compra estrelas, compra quando precisa. Ele foi um dos que foi lá e fez todo o arranjo para a venda de Philippe Coutinho e aquisição de principalmente Virgil van Dijk e Alisson Becker, que foram os mais impactantes naquele momento, né? Mas também ele pega jogadores que querem fazer diferença no clube e às vezes não tiveram tanta chance, mas que mudam as próprias carreiras, a própria carreira e a carreira e a história do time onde estão, que é o caso que eu disse aqui do Robertson, que é, cara, inimaginável você observar o que foi a chegada do Robertson. Ele que pedia emprego no Twitter pouco tempo antes de ser contratado pelo Hull City, de conseguir chegar à Premier League e depois para o Liverpool. Chega no Liverpool e vira um dos maiores, se não o maior lateral esquerdo daquela época e um dos maiores laterais esquerdos que a Premier League já viu. Enfim, além disso, a FSG sabe também que para construir raízes sólidas de um trabalho é preciso de muito esforço daqueles que estão envolvidos. E aí o que ela fez? Perdemos o Klopp. O Klopp é insubstituível, não tem jeito. Existe aquela forma de trabalho desenvolvida em grande
aspecto pela própria FSG lá no Boston Red Sox, lá na MLB, né, na Liga de Beisebol americano, e que lá eles desenvolvem de uma forma muito legal o Moneyball, que é onde eles não ligam exatamente para nomes, mas sim para o que aquilo gera para o clube. Então, você perde o Klopp, sendo que o Klopp tem toda essa gestão sobre o time. Ele é esse cara que é um chamariz muito grande, porque ele denota estrutura, ele denota estabilidade para todo mundo que olha para o Liverpool. E você faz o quê? Você traz um cara que vai tentar emular justamente isso. E se não é só um, traz dois. E é isso que o Liverpool vai fazer. O Edwards vem para ser não o diretor de futebol do clube, mas o CEO de uma coisa diferente que o Liverpool está buscando fazer agora. O Liverpool, assim como outros times que já estão nessa pegada, vai agora transformar a sua forma de fazer futebol naquela forma que eu tô chamando de forma escada, né? Vamos pegar aqui o exemplo do próprio Manchester City, que tem no Bahia o time satélite no Brasil, e aí não é nenhum desrespeito aos torcedores do Bahia aqui, nem a instituição do Bahia, mas é um time satélite que às vezes faz ali o garimpo de boas joias, de alguma coisa muito interessante em termos de novos valores para o futebol, transfere esse jogador para um Girona da vida, que é um outro time do Grupo City, onde ele pode receber uma ambientação num campeonato de um nível europeu, como é a La Liga, etc e tal, para depois, se ele der certo, ele vai para o clube principal, entre aspas, que é o Manchester City, para jogar lá no mais alto nível, e aí ele pode ser uma estrela e render títulos, render várias coisas para o clube, e às vezes, nesse meio caminho, se ele não for para o Manchester City, ele vai para um outro time rendendo dinheiro para o clube. Então, assim, é uma grande cadeia, né? Uma grande escada que se forma, e o Liverpool vai entrar nessa. Inclusive, foi uma das coisas que o Edwards colocou no combinado ali. Eu volto, mas eu volto se a gente mudar a forma de fazer as coisas. Eu volto se eu tiver mais poderes. Então não vai ser só o diretor, ele vai ser um CEO, que ele vai inclusive cuidar desse outro clube que o Liverpool vai comprar. Que clube é esse, Nilo? Ninguém sabe. Nem de que país, nem que clube é. Mas a ideia é que o Liverpool compre um time. Pode ser no Brasil, pode ser na América do Sul, pode ser na própria Europa, talvez na Holanda, talvez na França, talvez em Portugal, não sei, não sabemos onde que seria esse clube, mas o Liverpool vai ter participação, ou vai ser dono, não sei, não sabemos exatamente qual vai ser o modelo de gestão, mas ele vai ter um outro clube que vai servir como essa captação ali, essa passagem de jovens valores, de bons valores que podem render no Liverpool, etc e tal. E o Michael Edwards vai ser o cara que vai coordenar isso tudo. E se ele vai coordenar isso tudo, a gente precisaria de uma outra pessoa no Liverpool, porque precisa-se sempre do diretor de futebol, né? E o Liverpool já está com tudo engatilhado. O Paul Joyce afirmou que a FSG já está para adquirir outros clubes e também está praticamente acertada com o novo diretor esportivo do Liverpool. E para como que a gente pode falar sobre um diretor esportivo se a gente está falando sempre de estrutura? Para trazer esse cara, o Michael Edwards lembrou de um grande amigo que é um grande sucesso. Ele é o Richard Hughes, que é o cara que jogava lá atrás no Portsmouth, e foi quando eles se conheceram. E essa foto aí não é por coincidência não, tá? Observem bem quem tá na imagem aí, que vocês vão observar bem do que eu estou falando. Mas o Hughes jogava lá atrás, se eu não me engano, no Portsmouth mesmo, quando o Michael Edwards era o analista de desempenho. Era apenas iniciado como analista de desempenho ali no Portsmouth. E trabalhando, e o Hughes era jogador. E eles formaram amizade desde então. São mais de 20 anos de amizade entre os dois. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. Estabilidade, estrutura. Nada melhor do que uma amizade de 20 anos. Com certeza os dois trocaram várias figurinhas enquanto o Hughes trabalhava ali, como eu vou falar agora no que ele trabalhava, e o Edwards no Liverpool, né? E em outros lugares também. Mas o Hughes, ele se torna, depois de jogador de futebol, ele vai para ser um analista de desempenho no Bournemouth, analista de recrutamento. Ele entrou nas camadas mais baixas ali da parte de recrutamento mesmo. Após 10 anos de carreira no Bournemouth, hoje ele é o diretor esportivo do Bournemouth. Já foi anunciado que ele vai sair ao final dessa temporada, e essa ligação do Edwards com o Liverpool, essa volta,
tudo está dizendo que o Hughes também vem para o Liverpool para ser o novo diretor de futebol. Eu diria que está 97% de chance disso estar fechado. Entre outras coisas que o Hughes fez de bom, no Bournemouth solidificou o clube como um clube de Premier League. Hoje o Bournemouth é um clube de Premier League, ninguém espera que o Bournemouth vai cair. Trabalhos ótimos, clube estruturado. O Hughes consegue entender bem qual que é a situação do Bournemouth e não fica naquelas loucuras de comprar um tanto de gente, como o Everton fez e tomou punição, como o Nottingham Forest faz e parece que tá meio sempre tentando se encontrar e brigando contra o rebaixamento. Não, o Bournemouth aposta num trabalho sólido, que entende as capacidades do clube e que inclusive na troca de técnico, o Hughes foi quem indicou como é o nome do técnico, Iraola, para assumir o Bournemouth. Teve aquele momento de instabilidade, quem lembra do Bournemouth lá no final da tabela, tomando goleadas de todo mundo e sendo uma surpresa na zona de rebaixamento, mas acreditou no trabalho, confiou na estrutura e o Bournemouth hoje está aí no meio de tabela, fazendo estrago na Premier League também. Inclusive quase arrancou um empate contra o City no último jogo que eles tiveram aí. Entre outros nomes interessantes, vou ler aqui pra vocês, ó, que o Hughes contratou para o Bournemouth. Nathan Ake, que tá no City, Tyrone Mings, Aaron Ramsdale, goleiro do Arsenal, Callum Wilson, atacante do Newcastle, Harry Wilson e Dominique Solanke, que vieram do Liverpool para o Bournemouth, o Jefferson Lerma, o Lloyd Kelly, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo e outros tantos que ele foi o responsável por levar para lá. Enfim, já falei que ele indicou o técnico também. Ele é o cara que sabe muito de futebol. Inclusive teve um jogador, eu esqueci o nome, agora me foge o nome, que disse que ele é o cara que conhece todos os jogadores da Europa. Se você falar um nome pra ele, ele te dá o que esse cara comeu no jantar anterior. Então assim, é muito bom saber que ele tem essa conexão muito profunda no meio dos negócios de jogadores por toda a Europa, que é justamente o que a gente vai precisar. Seja pro Liverpool, seja pra esse time satélite, enfim. A gente espera que essa dobradinha dê muito bom. Se a gente tá esperando uma trinca de novidades, Edwards, Hughes, Xabi Alonso, dos três, dois já estão, um já está certo, o outro está praticamente certo também, 97% de chance, como eu disse, e a gente tem aí a possibilidade do Hughes, que é esse cara aí que você tá vendo, chegar muito em breve ao Liverpool para fazer esse papel de diretor de futebol. Mas o mais importante é que o Edwards está de volta para fazer todo esse papel, toda essa estrutura. A gente tem um cara em quem a gente confia, que a gente já viu o trabalho acontecer, que essa estrutura toda que tá aí, inclusive até hoje, só é possível devido ao trabalho que foi feito lá atrás do Michael Edwards, depois ele junto com o Klopp e depois o Klopp continuou. Não tô aqui tirando mérito do Klopp não, só tô relembrando a muita gente que às vezes não sabe que o Edwards é muito responsável sim e ele tá aí de volta para fazer esse papel maravilhoso. Você gostou dessa contratação? Coloca aqui embaixo, contei toda a história para vocês, desde lá de trás até agora, até essa volta e por que ela é tão importante, por que essa é já, com certeza, a maior contratação que a gente tem para a próxima janela de transferências, porque a FSG entendeu que o Klopp, sabendo que o Klopp era insubstituível, ela trouxe de volta aquele que também era insubstituível, Michael Edwards, está de volta, e agora, mais do que nunca, Michael Edwards, assim como ele e você, agora nós estamos todos caminhando juntos, afinal aqui você não caminha sozinho.